7 encontro, primeiro momento. Uma boa gestão está na busca por atender às exigências de todos os setores envolvidos, desde os funcionários, estrutura física do prédio, até em relação ao contato com os pais e alunos, e o clima destes com o ambiente educacional. Para que se tenha um ambiente saudável financeiramente e socialmente, cada peça desse quebra-cabeça deve ser tratada com igual relevância. A gestão escolar envolve vários setores. Entre eles, podemos citar 4 áreas principais: gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão financeira e gestão de recursos humanos. Elas precisam estar em constante sintonia para o bom funcionamento da instituição. Logo, o gestor precisa integralizar os diferentes setores em prol do desempenho escolar. Tendo isso em vista, cada instituição de ensino deve planejar e executar sua proposta pedagógica, administrar os recursos materiais da instituição, zelar pelo ensino-aprendizagem do discente e promover a integração entre a instituição e a comunidade. Segundo momento: gestão administrativa. Primeiramente, vamos discutir o que é gestão administrativa escolar. Se você já leu o texto que produzimos sobre os 7 pilares da gestão escolar, você tem essa resposta na ponta da língua. Mas vamos relembrar. A gestão administrativa escolar tem como objetivo principal garantir a manutenção do espaço físico e do patrimônio da escola. Isso é necessário, pois para conseguir ter um ensino de qualidade, é preciso utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível. Então, cabe a diretores, mantenedores e aos colaboradores trabalhar com essa gestão, pois o sucesso e a sustentabilidade da escola estão associados diretamente à gestão da instituição. É importante lembrar que toda atuação da gestão administrativa e suas estratégias já devem estar presentes no projeto político e pedagógico e também no regimento escolar da instituição. Resumindo, a gestão administrativa escolar é a organização, direção e manutenção dos recursos da escola para, assim, produzir os melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, ela é a administração da escola de modo geral e é a responsável por manter tudo funcionando normalmente. Quais são suas principais responsabilidades? Para garantir a excelência do ensino e das práticas pedagógicas, é necessário que cada pilar da gestão escolar tenha suas responsabilidades bem definidas. No caso da gestão escolar administrativa, um dos seus papéis nesse processo é a otimização dos recursos e a integração de todos os setores da escola. Vamos ver agora algumas de suas responsabilidades. Garantia do cumprimento de leis e diretrizes de ensino, levantamento dos materiais que devem ser comprados, inserção de tecnologias para otimizar os processos administrativos, administrar os recursos da escola, a garantia do uso correto dos recursos disponibilizados, cuidar da manutenção dos bens patrimoniais da instituição, estar atento às necessidades de colaboradores, professores e pais de alunos. Definir junto a outros pilares da gestão escolar estratégias de capacitação de novos alunos e de retenção dos antigos e muito mais. Então, qual a importância da gestão administrativa para a escola? Agora que você já sabe o que é gestão escolar administrativa e quais são suas responsabilidades,
deve ter uma ideia da importância dela para a escola. Antes de tudo, é importante que você tenha em mente que cada pilar da gestão escolar tem seu papel na garantia da excelência do ensino e na permanência da escola no mundo educacional. No caso da gestão administrativa escolar, sua importância é principalmente a administração dos recursos, para que a escola esteja organizada em todas as suas esferas. Ou seja, sozinha ela não funciona, pois é somente uma peça importante na engrenagem da gestão escolar. Gestão pedagógica. A gestão pedagógica envolve o coordenador pedagógico, os professores e preferencialmente a comunidade escolar, que pode opinar e ajudar no processo de construção conjunto. É essencialmente a missão e o serviço que a escola presta aos clientes, ou seja, aos alunos. A gestão pedagógica, nesse sentido, é a forma como a escola trabalha as estratégias e os métodos de conteúdo para as aulas, a realização das avaliações seriadas, a preparação de estudantes para vestibulares ou para o mercado de trabalho, as técnicas de ensino especializado e toda a parte programática de educação. É, enfim, o produto da escola, é o seu motivo de ser. A gestão pedagógica eficiente é planejada desde antes do início do período letivo, levando em consideração a missão e os valores da escola, seguindo os parâmetros mínimos do Ministério da Educação e Cultura, MEC. Além disso, esse planejamento inicial será constantemente revisado ao longo do ano. Algumas das boas práticas para isso são: treinamento das equipes de diretores e professores da escola para conhecerem e desenvolverem um projeto pedagógico, planejamento estratégico das metas pedagógicas de cada bimestre, por cada matéria e de acordo com o nível de desenvolvimento da turma, uso de novas tecnologias e ações inovadoras junto à gestão pedagógica, a fim de melhorar o aprendizado e a experiência dos alunos, visando o melhor aproveitamento e absorção do conteúdo. Planejamento de reuniões regulares de coordenações por áreas pedagógicas para a discussão de casos concretos, trocas de informações e experiências sobre as turmas com os professores. Delegação de funções de coordenação ou subcoordenação por áreas de ensino, a fim de facilitar as discussões entre os responsáveis pela parte pedagógica entre si e com a comunidade escolar, realização de reuniões abertas de discussão sobre metas pedagógicas das estratégias de ensino e obtenção de feedback dos clientes, fazendo que a comunidade escolar seja parte da construção do projeto, escolha das metodologias de ensino a serem aplicadas na execução do projeto, realização das análises de desempenho e resultado das turmas e também dos profissionais envolvidos no ensino, como os professores, coordenadores e diretores, para identificar pontos de melhoria e de aproveitamento. Um projeto pedagógico é complexo e demanda conhecimentos específicos das áreas acadêmicas e magistratura. Um projeto escolar precisa de profissionais que consigam cuidar da parte administrativa e burocrática da escola. Apenas na comunhão dessas duas formas de gestão é que a instituição de ensino pode efetivamente alcançar o sucesso. O principal ponto é que essas duas áreas se encontram em relação aos clientes da escola, os alunos, seja na gestão pedagógica, seja na gestão escolar. É preciso atrair, cultivar e engajar os estudantes, a fim de promover o crescimento da instituição de ensino. Uma escola com as partes administrativa e educacional reconhecida por sua excelência facilita o processo de captação de alunos.
Gestão de recursos humanos. As escolas adotam uma série de medidas de política educacional com o objetivo de criar condições que garantam o ensino de qualidade aos alunos. Para proporcionar aprendizagem aos alunos, é necessário que as escolas adotem padrões mínimos de funcionamento. Para que esses padrões sejam atingidos, é necessário que as escolas disponham de itens essenciais para um bom funcionamento. São eles que irão assegurar uma boa aprendizagem aos alunos. Recursos pedagógicos, instalações físicas, recursos humanos, mobiliários e equipamentos. Currículos e gerenciamentos devem estar disponíveis e em bom estado de conservação. A abordagem no que se refere aos recursos humanos na escola está voltada em garantir aos alunos um professor que atenda às necessidades básicas para a função, pois ele precisará dar suporte pedagógico aos alunos no desenvolvimento das atividades, além de possuir competências profissional comprovada e condições adequadas de trabalho. Podemos apontar como atribuição e responsabilidade dos recursos humanos nas escolas o processo de admissão dos servidores em exercício nas escolas, assim como os demais servidores que farão parte do corpo administrativo, por meio de concurso público em caráter permanente. Mas a principal preocupação é com a avaliação do desempenho dos docentes na escola, pois além de uma decisão estratégica, avaliar o corpo docente se tornará também uma forma de identificarmos se o conhecimento vem sendo transmitido de forma correta aos alunos. A aprendizagem deve ser sempre o principal objetivo. O papel do professor na formação é indispensável. Essa profissão exige muito amor, pois a relação formal entre aluno e professor não é suficiente para ser eficaz. Sempre haverá vínculo, mas você deve ter consciência de que você se tornará uma pessoa importante na vida de seus alunos. Além disso, é preciso saber lidar com os problemas diversos. O papel do professor é encontrar formas de tornar o ensino empolgante. Afinal, a busca pelo conhecimento deve se tornar algo constante. Gestão financeira. Gestão financeira, por sua vez, cuida do orçamento da instituição, observando atentamente os gastos, as oportunidades de melhoria e analisando recursos e investimentos. Entre os benefícios obtidos, um sistema financeiro bem organizado permite tomadas de decisões mais ágeis e garante que as demais áreas funcionem corretamente, sem surpresas. Assim, o planejamento financeiro é fundamental para uma estratégia educacional de sucesso e o uso correto dos recursos. Quando bem realizada, a gestão financeira de uma instituição de ensino possibilita o controle das contas a pagar e a receber e da inadimplência dos alunos, evitando situações mais graves. Assim sendo, a gestão financeira deve andar em sintonia com a gestão administrativa e o plano pedagógico, proporcionando uma situação confortável para a instituição de ensino. Para ajudar nessa tarefa, uma boa solução é o investimento em softwares de gestão escolar, para integralizar os setores na contínua busca pelo sucesso do planejamento educacional. Terceiro momento: conceito de democracia e sua relação com a democratização da organização educacional. O conceito de democracia teve origem na Grécia Antiga e no decorrer da história foi sendo transformado e interpretado de maneiras diferentes. Na antiguidade, a palavra democracia, na sua essência, representava a participação popular nas decisões das polis, cidade. Com a evolução histórica, democracia passou a ser entendida como um sinônimo de formas de governo, em que um governo seria democrático ou não, dependendo do grau de participação do povo
nas políticas e práticas de administração. Segundo o dicionário Aurélio, 2004, página 291, a palavra democracia significa governo do povo, soberania popular, doutrina ou regime político baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder. Sacristã, 1999, página 57, conceitua a democracia como um conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente, dotando de sentidos uma sociedade cujo destino é aberto. Porque acima do poder soberano do povo já não há nenhum poder. O autor aponta para a vivência em uma sociedade construída historicamente com a participação de todos, e que os cidadãos têm liberdade para agir e decidir tanto individual como coletivamente, e de forma organizada e racional, considerando, acima de tudo, o bem comum e o sentido social. Nesse sentido, a democracia expressa valores, responsabilidade e subentende não apenas ideais, mas práticas de participação no planejamento, construção e exercícios das diferentes formas de gestão, quer seja em termos de Estado, quer seja em termos de gestão de instituições locais. Sintetizando, podemos afirmar que a democracia participativa pressupõe uma sociedade civil politicamente preparada e consciente quanto aos direitos e deveres necessários para a concretização de causas coletivas. Quando transpomos esse raciocínio para a gestão escolar, em que o objetivo maior é a formação técnica e política do cidadão humano, a participação adquire maior relevância e se configura na forma mais adequada de construir uma gestão democrática. Primeiro, por possibilitar o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de decisão, organização e funcionamento do trabalho pedagógico e administrativo. Segundo, porque o fato de todos participarem do planejamento, reflexão e execução das práticas de gestão amplia o conhecimento acerca dos objetivos, aprofunda a compreensão das funções e metas da escola e, consequentemente, amplia o grau de interação entre equipe diretiva e pedagógica, docentes e discentes, pais e comunidades. Essa discussão sobre participação democrática na gestão escolar é fundamentada por Líbano, Oliveira e Toshi, 2003, página 328, que relaciona o conceito ao de autonomia para os autores. O conceito de participação fundamenta-se no princípio da autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre determinação de si próprios, isto é, para a condução da própria vida. Com autonomia opõe-se às formas autoritárias de tomada de decisão. Sua realização concreta nas instituições dá-se pela participação livre nas escolhas de objetivos e processos de trabalho e na construção conjunta do ambiente de trabalho. Isso nos leva a uma reflexão. O que é necessário para estabelecermos um processo propiciador de autonomia nas escolas? A autonomia na escola requer o envolvimento de todos na organização, operacionalização e avaliação dos processos administrativos e pedagógicos, de forma a refletir permanentemente sobre os objetivos sociopolíticos da instituição escolar, o que requer dos educadores que atuem com profissionalismo nesse processo, uma vez que construir ética e politicamente a autonomia não teria significado se não
aliar-se à perspectiva ético-político, à dimensão técnica, ao domínio seguro de conhecimentos específicos, à utilização de uma metodologia eficaz, à consciência crítica e o propósito firme de ir ao encontro das necessidades concretas e sua sociedade de seu tempo. Rios, 1994, página 12. Os princípios sociopolíticos pressupõem por parte do diretor: a. Compromisso no sentido de não descuidar da formação para a cidadania. B. Clareza de que a escola e sua organização estão inseridas em um contexto social amplo e que seus atores sofrem e emanam influências de e para a sociedade civil e política, de que fazem parte. C. Compreensão de que na prática da gestão escolar está imbricada a concepção de educação, de homem, de ensino-aprendizagem e para que tipo de sociedade a proposta pedagógica de sua escola está comprometida. Obviamente, no cotidiano do diretor, cabe refletir com sua equipe pedagógica, administrativa, docente e discente sobre questões que vivenciam. Nesse contexto, Veiga, 1998, página 20, formulou algumas perguntas importantes ao se referir aos alicerces da escola básica. Qual é o contexto filosófico, sociopolítico, econômico e cultural em que a escola está inserida? Que concepção de homem se tem? Que valores devem ser defendidos na sua formação? A formação da cidadania tem sido o fio condutor do trabalho pedagógico da escola? Como a escola deve responder às aspirações dos alunos, dos pais e dos professores? Qual é o papel da escola diante de outros espaços formadores? O que percebemos no contexto das práticas administrativas escolares é que a perspectiva sociológica se revela na inserção de todos os sujeitos envolvidos na compreensão dos problemas cotidianos, que, encaminhados de forma democrática, provocarão um efeito pedagógico sobre todos os integrantes. Na medida em que os envolvidos no processo educativo pensam os problemas, propõem soluções e participam de decisões. Para tanto, as práticas de gestão exigem de toda a equipe, em especial da direção da escola, espírito de liderança, capacidade de dialogar, de construir consensos e de coordenar o processo de decisões e a realização do trabalho pedagógico, além de postura firme e autonomia para construir encaminhamentos e criar condições para operacionalização das decisões. Esses elementos compõem a competência pedagógica, ética e profissional, para assegurar que as decisões tomadas de forma participativa e respaldadas técnicas pedagógicas e teoricamente sejam cumpridas por todos. Veiga, 1995, página 45. Veiga, 1998, amplia o conceito de autonomia da gestão escolar ao analisar sua importância nas instituições educativas, classificando-o em 4 dimensões. Primeira dimensão, a autonomia administrativa. Representa a possibilidade de os profissionais de cada escola gerirem os planos, os programas e os projetos, adequando-os à estrutura da instituição, à realidade na qual se insere e ao contexto histórico e social. A autonomia administrativa compreende um espaço de negociação e garantia do direito de a comunidade escolar eleger seus dirigentes, constituir conselhos escolares com funções deliberativas, consultivas e fiscalizadoras, bem como elaborar e aprovar nos respectivos conselhos o plano de gestão da escola. Autonomia pedagógica tem a ver com as normas
com as normas, encaminhamentos e procedimentos das questões pedagógicas, tais como elaboração e explicitação de objetivos pedagógicos, científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, análise, implementação e avaliação dos currículos escolares, seleção e organização de conteúdos, construção de metodologias e práticas avaliativas, instituição de pesquisa e de programas de formação continuada, em parceria com universidades e outras agências sociais, estabelecimento de critérios sobre acesso, promoção e recuperação dos alunos, e conferência de graus e outros títulos escolares, considerando sempre a função social da escola, a organização do trabalho pedagógico e a melhoria permanente do processo de ensino-aprendizagem. Autonomia jurídica. Refere-se à possibilidade de a escola elaborar com coerência com as políticas e diretrizes dos órgãos centrais as próprias normas e orientações internas no que se refere a aspectos como admissão de professores, estabelecimento de convênios, matrículas e transferências de alunos, implantação de projetos diversos, etc., oferecendo nesse processo condições de participação cultural, profissional e sociopolítico a todos os sujeitos que atuam no processo educativo escolar. Autonomia financeira. Configura-se na prerrogativa de a escola pública, que recebe as verbas repassadas pelo poder público, que administrar os recursos financeiros e aplicar e remanejar diferentes rúbricas, compreender a competência para elaborar e executar seu orçamento, com o fluxo regular do papel político, permitindo à escola planejar e executar suas atividades, independentemente de outras fontes de receitas com fins específicos. Veiga, 1995, página 18. Enfatiza-se que tais recursos devem existir e ser suficientes para efetivar a proposta pedagógica, como qualidade, preservando a dignidade dos docentes e discentes. As autonomias nessa dimensão referenciadas são construídas concomitantemente relacionadas entre si, e suas implicações se impenetram no dia a dia da gestão escolar, criando em maior ou menor grau condições ao exercício da autonomia. A vivência desses processos reforça as bases necessárias para a formação da cidadania e para a superação dos processos administrativos centralizados e fundamentados apenas em decisões de natureza técnica e burocrática, em busca de uma gestão escolar voltada ao bem comum. Essa postura pressupõe que o diretor seja investido da autoridade do conhecimento expresso no domínio de referência sobre a função da escola, sobre os fundamentos teóricos, metodológicos e relacionais da ação educativa, sobre os princípios da gestão e sobre a habilidade para organizar, planejar e executar o trabalho pedagógico escolar, bem como acompanhar o processo de ensino-aprendizagem com suas múltiplas inter-relações e com as implicações que ele envolve. A função da escola básica e os fundamentos da gestão democrática na organização escolar. A construção de uma gestão democrática na escola pressupõe a clareza da finalidade da escola no contexto da sociedade contemporânea. Do ponto de vista legal,
fundamenta-se na finalidade da escola na Constituição Brasileira, artigo 2005, que determina ser direito de todos o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania, a sua qualificação para o trabalho, sendo, portanto, atribuição da escola, por meio de várias mediações, contribuir para que essa prescrição se efetive não só do direito, mas de fato. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, no artigo 22, dispõe que a educação básica tem a finalidade de desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Essa prerrogativa é completada no artigo 12 da referida lei, ao determinar para os estabelecimentos de ensino as seguintes incumbências. Primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Segundo, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos. Quinto, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Sexto, prover meios para a recuperação de alunos de menor rendimento. Sétimo, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Brasil, 1996. Além disso, compete aos estabelecimentos de ensino informal, aos pais e, se for o caso, aos responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. O desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania é a inserção no mundo do trabalho conforme prescrito legalmente. Ocorre na medida em que os profissionais da educação, em especial os gestores educacionais, planejam suas ações, elaborando a proposta pedagógica coletivamente, com intencionalidade, sistematização e detalhamento de suas ações. A implementação dessa proposta vai se concretizando via estabelecimento de metas, definição de prazos, criação de metodologias e formas de encaminhamentos, administração de recursos e relacionamento da escola com a família e a comunidade. A compreensão desses aspectos é fundamental, pois as leis por si só não garantem a execução das ações no cotidiano escolar. É por meio de implementação coletiva do projeto político-pedagógico, se elaborado tendo em vista os interesses de todos, que este se constitui em um elo articulador das ações e norteador da direção que a instituição deve tomar. Refletindo a realidade da escola, apontando a utopia e perseguir, estabelecendo metas, delineando objetivos e formas de operacionalização. Veiga, 1995, na página 13, afirma que o projeto político-pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente, na busca da efetivação da finalidade da escola. Além de todos os fatores levantados, Praz, 1996, página 14, aponta também o trabalho com o conhecimento como núcleo de ação educativa e define como função essencial da escola a socialização do saber sistematizado, indispensável ao exercício da cidadania, assim como a produção e sistematização de um novo saber, nascido das necessidades da prática social,
Tal função, a meu ver, deveria garantir aos indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade uma base comum de conhecimento, habilidades, enquanto instrumental necessário à participação e à transformação sociais. Assim, o diretor, comprometido com a função social da escola busca, por meio da construção, uma gestão democrática, garantir que os alunos não só se apropriem dos conteúdos fundamentais, leitura, escrita, ciências sociais, naturezas e bases matemáticas, mas também incorporem os saberes tecnológicos, econômicos, jurídicos e éticos. Para tanto, há de se garantir acesso à escola, a permanência dos alunos nesse sistema e a apropriação crítica do saber sistematizado, os quais são organizados, dosados e sequenciados nos currículos escolares, considerando-se as fases de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos e as especificidades das diferentes áreas do saber. Para realizar esses propósitos, Moore e Becker, 2002, páginas 159 a 172, enfatiza a importância do projeto político-pedagógico e da gestão democrática, entendendo que esse documento é o norte que irá direcionar todo o trabalho da instituição em busca de alcançar os objetivos propostos e que a viabilização deste só será possível através de democratização da escola. Democratização da escola tomada como pressupostos básicos para a democratização das relações que acontecem no cenário escolar e, consequentemente, melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A escola democrática que defendemos é a escola comprometida com a qualidade do ensino, com a socialização do saber socialmente valorizado, que será transmitido através dos conteúdos, metodologias, avaliação e objetivos trabalhados na escola. Os conteúdos são conhecimentos sistematizados e socialmente valorizados, organizados para serem assinados no ensino formal. Estes conteúdos deveriam sofrer uma criteriosa seleção por parte daqueles que fazem a educação acontecer, isso é, dos pedagogos, docentes e não docentes. A pergunta-chave seria: por que são estes conteúdos e não outros? A pergunta-chave seria: por que poderia ser diferente? Como? Temos alguma sugestão? Qual? Etc. A metodologia terá como preocupação principal proporcionar ao aluno, além da assimilação, a reconstrução dos conteúdos, o desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, o que implica uma determinada visão do homem e de sociedade. A avaliação não deverá limitar sua preocupação ao rendimento individual do aluno, mas deverá se constituir em um indicativo revelador do caminho trilhado pela escola, ao tempo em que sinalizará para o possível caminho que levará e conduzirá à consecução dos objetivos formulados no seu projeto político-pedagógico. A sistemática da avaliação na escola está diretamente relacionada à metodologia e aos objetivos. Ao formular seus objetivos, a escola não pode obscurecer as novas realidades sociais, econômicas e políticas impostas pela sociedade contemporânea, ao tempo que tentará responder às questões: qual o nosso objetivo na escola? O que pretendemos alcançar? Por que, para que e para quem trabalhamos em educação? Quem serão os beneficiados com as nossas ações?
questões essas que irão direcionar todo o trabalho pedagógico da escola. Apesar de essas não serem questões novas, nunca perdem sua atualidade e importância. Analisando os questionamentos propostos por Muribeca, você há de concordar que a efetivação da função essencial da escola requer estratégias e mediações pedagógicas, sensíveis às necessidades da comunidade escolar. Emerge daí, como fundamento da gestão democrática, a participação de representantes dos diversos setores da escola, o que ocorre via organização de colegiados, entendidos como órgão coletivo de decisões e de análises dos problemas da escola. O colegiado representa também uma mudança tanto nos processos de tomadas de decisões administrativas e pedagógicas, como nas formas de relacionamento com a comunidade ou com os órgãos superiores da administração educacional. Rodrigues, 1987, página 73. Nessa concepção, a representatividade e o envolvimento dos diferentes segmentos se materializam nas diversas ações que se desenvolvem na escola, desde a definição do plano diretor, da construção do projeto político-pedagógico, até a elaboração dos planos de ensino. Coerente com a finalidade da escola, ora explicada, Praz, 1996, indica como referencial teórico para fundamentar a gestão democrática a perspectiva histórico-crítica da educação, concebendo a prática educativa escolar como uma prática social e histórica, portanto construída no contexto das relações sociais. Saviani, 1986, página 120, reforça esse raciocínio afirmando que a educação se constitui em uma atividade mediadora no seio da prática social global. Praz, 1996, página 32 a 34, concebe a pedagogia histórico-crítica como uma pedagogia progressista, indicando-a como referencial teórico específico que permite a análise e a compreensão dos processos de administração colegiada. A referida autora, 1996, página 24, apresenta os seguintes aspectos como itens constitutivos da pedagogia histórico-crítica: o homem como produto histórico, a cultura tomada como socialização, a dialética como método de conhecimento, o trabalho como princípio educativo, a educação politécnica e a escola única. Vamos procurar entender o que significa cada um desses elementos. O homem como produto histórico. A gestão da escola deve partir da premissa de que o homem é um ser histórico e organiza o trabalho educativo considerando que a formação dos alunos se constrói com o conjunto das relações sociais. A escola tem grande relevância entre os atores sociais que interferem na formação dos alunos. Primeiro, pela especificidade do trabalho educativo, que busca a formação humana. Segundo, porque a escola institucionalmente é o locus legítimo da promoção da aprendizagem e já é uma cultura instituída, para onde os pais encaminham os filhos, por longos anos e por várias horas diárias. A cultura tomada como socialização. A cultura é um elemento de socialização, o que implica a necessidade de que seja instituída uma proposta pedagógica que valorize os saberes trabalhados na ação docente, como elementos da cultura ampla. Estes transformados em saber escolar, auxiliam o aluno a entender e participar ativamente do meio social. A apropriação dos saberes pelo aluno se dá no sentido de superar o mero desempenho de tarefas específicas e possibilitar a simulação de situações concretas
da prática social. A dialética como método do conhecimento pressupõe a historicidade na análise da realidade, percebendo-se a contradição como elemento responsável pela mudança social. Portanto, nessa perspectiva, qualquer reflexão sobre a prática pedagógica deve levar em conta as diferenças materiais de classe. Tais diferenças, ao mesmo tempo que se constituem obstáculos para uma educação efetivamente democrática, possibilitando a luta pela superação desses obstáculos ao permitir a consolidação de uma contra-hegemonia. A dialética, como método de conhecimento, se relaciona com a razão de ser da escola, com o locus privilegiado do trabalho, com o conhecimento e sala de aula. O terceiro passo é a instrumentalização, o momento em que o professor apresenta aos alunos o conhecimento sistematizado, conteúdos científicos. O passo seguinte é a catarse, considerado o momento mais importante do método, em que o aluno deve internalizar os conteúdos, relacioná-los com suas experiências e aplicá-los em uma situação diferente com criatividade. O último passo é a prática social, que difere do primeiro passo por implicar um grau mais amplo de compreensão, considerando-se que no decorrer do processo a prática foi pensada e construída pelo aluno. O trabalho como princípio educativo fundamenta a gestão escolar na medida em que as equipes diretiva, pedagógica e docente da escola concebem-no como algo construído historicamente, na busca da humanização, ultrapassando a mera necessidade de sobrevivência. Se prevalece a concepção de trabalho como princípio educativo. Os educadores se comprometem desde os primeiros anos da educação básica em garantir na relação entre professor, aluno e conhecimento a reflexão contextualizada e a problematizadora sobre os conteúdos culturais. A educação politécnica constitui-se como fundamentos da gestão colegiada na medida em que a organização da escola dos conteúdos prioriza no fazer docente a articulação entre o saber e o saber fazer, promovendo constantemente a articulação da teoria com a prática. A politécnica pressupõe que o professor, na condução da ação docente, encaminha o trabalho com os conteúdos, integrando as atividades manuais com os conteúdos, relacionando intimamente a teoria com a prática. O referencial teórico subjacente aos conteúdos curriculares da escola básica adquirem sentido quando refletem as práticas familiar, profissional e social vividas pelos alunos. A escola única configura-se como fundamento da gestão colegiada sempre que a escola é organizada de forma a reduzir a desigualdade social e a garantir o direito de acesso à cultura, à ciência e à tecnologia para todos. Não de forma enciclopédica, mas atuando no desenvolvimento da capacidade intelectual e práticas dos alunos. Possibilita o acesso a todos, independentemente de cor, raça, credo, e compromete-se com uma educação de qualidade, tanto do ponto de vista técnico, conteúdos, métodos e técnicas, como no aspecto político, fins da educação, valores, condições para intervir na sociedade. Quarto momento. Bom, nesse encontro falamos sobre alguns setores que envolvem a gestão escolar e sobre os conceitos de democracia e sua relação com a democratização
da organização escolar.